Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Cultura DevOps. Hoje teremos um episódio um pouquinho diferente, será um episódio especial em comemoração à Semana da Mulher, e nada mais justo do que termos a ilustre presença de 3 grandes nomes do universo feminino para discutirmos os desafios da mulher no mercado de trabalho. Com certeza será um bate-papo bastante enriquecedor e motivador para todos nós. Meu nome é Andressa Benetti, sou consultora de agilidade aqui na Objective, e para começar, vamos chamar nossa primeira convidada, Annelise Grip, consultora de transformação digital. Annelise, pode chegar, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast. Eu já estou entrando no esquema. Obrigada, Andressa, pelo convite, obrigada, Objective, pelo convite, é sempre uma honra. E principalmente falar do lado da Mari e da Coca é uma alegria muito grande, porque são gerações que se encontram para falar sobre as mesmas dores, né? Então, acho que isso aí, o podcast é muito rico, muito feliz, porque a gente tem muita experiência aí para falar e trocar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você pela participação. E a nossa segunda convidada, Coca Pitzer, vice-presidente de produtos. Bem-vinda, Coca. Pode chegar também. Oi, cheguei. Obrigada, Andressa, pela oportunidade, e para a Objective também, o convite do Fusca. Anne, sempre um prazer gigantesco estar trabalhando junto contigo. E a Mari também, que vai chegar daqui a pouco. A gente já deu muitos treinamentos juntas e vai ser um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão sensível e importante. Exatamente. Obrigada, Coca, pela presença. E nossa terceira convidada, Mari Provinciato, Engagement Lead. Mari, bem-vinda também, pode chegar. Olá, pessoal. É sempre difícil ser a última que chega, né? Porque daí todo mundo já falou bem e tal, e aí eu fico até nervosa. Mas é um prazer estar aqui, principalmente ao lado da Anne e da Coca. Então, estou muito animada aí para o podcast hoje. Muito bem, estamos todos aqui. Então, para começarmos, antes de irmos para as perguntas, a gente tem algumas perguntas para cada uma de vocês, a gente queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, né? A história de onde vocês vieram, onde vocês estão hoje, se fizeram transição de carreira, se são todas da área de tecnologia. Um breve resumo dessa caminhada de vocês até o dia de hoje. Então, Anne, por ordem alfabética, né? Já vi que é por ordem alfabética. Por ordem alfabética. Então, eu comecei a minha carreira em TI com 15 anos, programando em BASIC. Muitas pessoas nem sabem o que era, uma linguagem bem arcaica. Ao mesmo tempo, eu fazia o magistério, então meu primeiro diploma, minha primeira profissão é professora. Eu dei aula durante 6 anos. Esses 6 anos me ajudaram a pagar a faculdade de bacharel de tecnologia, me ajudaram a fazer curso de processamento de dados. E fiz ênfase em tecnologia, fiz MBA em gestão empresarial, porque acho importante nós, como meio, né, dentro da empresa, saber como as áreas funcionam, para a gente poder ajudar melhor esse fluxo de trabalho, de processo. E tirei várias certificações, já são 28 anos trabalhando aí com tecnologia, já saí da área 2 vezes, fui trabalhar com importação e exportação, já fui modelo, já fiz teatro, então, assim, é uma carreira, né, bem incrementada. E já são 15 anos trabalhando aí com transformação digital e ágil, hoje como consultora nas empresas e dando capacitação aí pelo país afora, escrevendo alguns artigos, ajudando alguns livros e assim nós vamos. Muito bem, uma trajetória de peso, né? Passou por várias áreas aí ao longo da sua carreira. Muito já dá para ter que bom noção que teve da idade. Sucesso. Não, imagina, tá bom. Que bom que você teve sucesso, né? Você se encontrou aí na agilidade, na consultoria de agilidade. Verdade. E tem tido sucesso nessa área também. Verdade. Muito bem. Coca, um pouquinho da sua trajetória, por gentileza? Vou falar bem resumido, Andressa, porque teve muitos encontros e desencontros. Mas, de modo resumido, tecnologia nunca passou pela minha cabeça. Meu sonho era fazer medicina, era cursar medicina. Eu queria fazer cirurgia neurológica ou cirurgia cardiotorácica. Eram os meus sonhos. Infelizmente, por conta de questões familiares, eu não consegui pagar uma faculdade para poder... E também não conseguiria ficar
mesmo que fosse numa pública, eu não conseguiria abrir mão de trabalhar para poder fazer uma faculdade de tempo integral. E aí eu acabei indo estudar letras, fui estudar letras português e alemão. Na época eu já estava dando aula de inglês, para também fazer um dinheiro, né, pagar minha faculdade, ajudar em casa, nas contas. Era um momento bem delicado para minha família. E depois de 2 anos fazendo letras, eu já sabia desde o primeiro dia que aquilo não era para mim, mas eu tinha uma amiga que ela ficava assim: ai, não, Coca, é só porque é o primeiro período, espere o próximo. É só porque é o segundo período, espere o próximo. E assim eu fui indo até o 4º período. E aí teve um dia que eu falei, cara, não dá mais. Eu lembro que eu desci do ônibus em frente à faculdade, já de noite, né, depois do dia inteiro dando aula. Eu olhei para o prédio da UERJ, no Rio, e eu falei, cara, não, vou esperar o próximo ônibus. Peguei o próximo ônibus, fui para casa e nunca mais voltei na faculdade, não tranquei, não dei nenhuma satisfação. E fiquei um tempo sem saber o que eu ia fazer. Eu não fazia a menor ideia, eu não tinha plano B, na verdade. Para mim, medicina era o plano A. Eu fui fazer letras porque os amigos falaram, né? Ah, Coca, você já dá aula de inglês, né? Vai fazer letras, de repente você faz carreira. E eu não tinha um plano B. E aí, pensando muito, eu percebi que uma coisa que eu adorava fazer era organizar as coisas. Eu adorava organizar. Desde organizar armário até organizar finanças. Organizar uma coisa que eu tinha o maior prazer de fazer. E as pessoas à minha volta falavam que eu fazia muito bem. E elas sempre pediam minha ajuda para fazer qualquer tipo de organização. Fosse de roupa, vasilha, pote, até organizar dinheiro. Alguns amigos tinham dívidas e queriam organizar uma forma para poder pagar essas dívidas e sair daquilo. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer administração. Aí eu me matriculei numa faculdade particular para fazer administração. E no primeiro período eu senti que aquilo era o que eu queria fazer. Só que, um dia, indo dar aula de ônibus, eu vi um letreiro que falava de administração hospitalar. Aí eu falei assim, gente, se eu tenho a oportunidade de estar dentro de um hospital, por que não, né? E aí eu fui nessa faculdade, fiz a transferência e comecei a estudar administração hospitalar, que nada mais é do que o curso inteiro de administração com mais 3 períodos de especialização na área hospitalar. Então, você estuda tudo, você estuda rouparia, lavanderia, farmácia, gestão de médico, gestão de enfermeiro, você estuda lixo hospitalar, você estuda tudo. Só que aí, quando eu estava terminando a faculdade, meu coordenador falou assim, Coca, abriu o programa de estágio na IBM. Eu acho que você deveria se inscrever no processo. E quando ele falou isso, eu pensei várias coisas, mas eu acho que aqui, para o nosso podcast, o mais importante é dizer que eu sentia que eu não tinha a menor capacidade de trabalhar numa IBM da vida. Eu achava que todo mundo lá era mega inteligente, mega bonito, e eu não era nenhuma das duas coisas, e eu não tinha nenhuma experiência com tecnologia. E isso 20 anos atrás, né? Eu não tinha nem um computador em casa que eu usasse sempre, né? A internet era uma coisa, internet de escada com modem, era uma coisa bem difícil, né? Mas ele insistiu, e eu resolvi me inscrever. Passei, fiquei super surpresa, passei, e dentro da IBM eles me colocaram dentro da área de tecnologia para ser basicamente analista de sistema. Isso aí dá uma história à parte, porque eu tinha pânico, só de ligar o computador eu tinha medo de apertar o botão do power para poder ligar, mas muitas vezes pensei em desistir, achei que não era para mim, mas persisti, estudei muito por minha conta, acho que fiz um trabalho talvez triplicado, ninguém me ajudava com as perguntas que eu tinha, eu não sentia que ninguém estava facilitando a minha jornada naquele sentido, e deu certo. Hoje
eu estou trabalhando como vice-presidente de produtos, mas eu já naveguei por muitas áreas, né, de tecnologia, por cloud, por sistemas de informação dos clientes, por ser dona de sistema, enfim. Não programo, nunca programei, nunca botei a mão num código. E acho que isso é importante também dizer para quem está ouvindo, né, que isso não necessariamente é um pré-requisito para você estar dentro da área de tecnologia. Exatamente, muito bom, Coca. Eu também sou administradora, então eu também não venho de tecnologia, então também nunca programei, nunca, entendeu? Então, assim, isso é bastante importante, a gente trazer para as mulheres que não é pré-requisito, que tem muito leque dentro da área de tecnologia, né, pelo qual as mulheres podem se especializar. E um outro ponto importante que eu acho que você trouxe, que muitas vezes eu vejo exatamente isso, que a mulher, ela às vezes fica dando cabeçada sozinha, né? Ela pega para estudar sozinha, ela fica dando cabeçada sozinha, ela erra, ela acerta, nem sempre vai ter uma mão ali que vai apoiar, que vai acolher, né? Então, é muito do mérito da mulher, quando ela conquista alguma coisa, ela chega em alguma coisa, é muito do mérito dela por todo esse estudo, por todo esse empenho, né? Parabéns aí pela sua trajetória e pelo sucesso que você tem hoje também. Obrigada, Andressa. Imagina. Mari, um pouquinho da sua história também? Eu sempre quis ir para a tecnologia, assim, desde criança. Eu acho que foi uma vontade que surgiu muito jogando, né, videogame. Aí eu gostava mais do digital e aí decidi que eu queria fazer computação desde criança já. Então eu me formei em ciência da computação e aí eu comecei a minha carreira como desenvolvedora, né, em 2008 e trabalhei como desenvolvedora por alguns anos, assim, foco trabalhando para empresas de produto. E aí, mais ou menos em 2013, foi quando eu comecei a ter um papel mais de Scrum Master, líder de time, né? Também em paralelo com o papel que eu fazia de desenvolvedora. Eu sempre fui muito interessada, assim, em métodos ágeis, agilidade, e aí foi em 2013 que eu comecei a ter mais oportunidades de atuar, que eu comecei a ter contato com times maiores e estava também na época, né, numa empresa maior. E aí eu comecei e em 2014 fiz mais essa transição com foco mais em pessoas, né? Trabalhar mais liderando pessoas e também ajudando as pessoas a entenderem o que era agilidade, o que eram os métodos ágeis, né? O que são Scrum, Kanban, XP. E aí eu, em 2007, mais ou menos, foi quando eu comecei a focar mais em produto do que projetos. Até então era muito ainda gestão de projetos, né? Passei como Scrum Master, gerente de projetos, e aí depois o foco estava mais em times de produto, como trabalhar com foco em produtos. E em 2018 eu entrei na Red Hat, no Open Innovation Labs, e aí o meu papel mudou mais uma vez, né? Até então eu estava muito ainda trabalhando com times, né? Foco em um time, foco às vezes na parte de gestão mais de pessoas e processos, às vezes mais na parte do produto, mas em 2018 eu comecei a trabalhar com programas de transformação, né? Ajudando as organizações a se tornarem mais cloud native e também foco em DevOps, Lean Product Development, e atuar mais a nível de vários times dentro da organização. Também pensando em team topologies, né, como os times estão interagindo, as estruturas dos times, e é o que eu tenho feito nos últimos anos. Assim, o meu foco está sendo mais em ajudar as organizações a melhorar o fluxo de trabalho, né, otimizar a entrega de valor e ajudar os times a trabalhar de formas, né, melhores. Então, esse é o que eu tenho feito. E aí eu, falando um pouquinho, passei por várias cidades, né? Eu sou do interior de São Paulo, Limeira, estudei em Presidente Prudente, trabalhei em Maringá, trabalhei em Prudente também, em Limeira, e depois eu fui para Porto Alegre, fiquei quase 2 anos lá, depois fui para São Paulo, fiquei também quase 2 anos lá, e depois para Berlim, e agora estou na Europa, mas não necessariamente só trabalhando na Alemanha, né? Moro em Berlim, na Alemanha, mas trabalho pela Europa toda. Muito bom, uma baita carreira também, começou novinha, né? Quase 10 anos aí já de agilidade, de 2013 para cá, migrando um pouco para produto. Eu vejo um movimento natural, né? Muitas pessoas começam ali com gestão de projeto, gestão tradicional de projeto, e começam a conhecer a agilidade, trabalhar um pouco o processo, e aí produto está super em alta agora também. Então, eu vejo uma tendência natural do mercado, as pessoas irem se especializando para essa área também, né? Então, hoje Mari está na Europa, Coca está na Europa também, e a Anne está aqui no Brasil, no interior do Rio,
A gente vai ter bastante papo para falar aqui, né? Fazer comparativos também, Brasil e Europa. E aí, pessoal, a gente tem umas perguntinhas para as meninas agora, né? Tem algumas perguntas endereçadas para cada uma delas. E eu queria endereçar para Mari essa primeira pergunta. E o tópico tem a ver com desafios da mulher em tecnologia. E a gente tem um dado aqui de que hoje, empresas de tecnologia no Brasil têm menos de 25% do quadro de pessoal composto por mulheres, né? Então, é muito pouco de mulheres dentro de quadro de pessoal em empresas de tecnologia. Mari, como que você vê isso hoje, né? Falando um pouco de Brasil, e se quiser fazer um comparativo com a Europa também, como que você vê esse baixo percentual de mulheres ainda no ambiente de tecnologia? Eu não tenho números para comparar como é que é aqui na Europa, né, atualmente, mas assim, a minha percepção baseada desde quando eu estudava, né, computação. Pouquíssimas mulheres na sala, os times com os quais eu trabalhei, a maioria das vezes eu fui a única mulher do time. E aqui na Europa, o meu time hoje, da Red Hat, tem mais mulheres do que homens. Então, acho isso, assim, super importante, né? Eu tenho oportunidade de passar por situações que são bem diferentes. Então, para te dar um exemplo, né? Acho que a primeira metade aí da minha carreira, né? Os primeiros anos da minha carreira, um dos desafios que eu sentia muito, assim, como mulher na tecnologia era a questão de assédio mesmo. Tudo vinha como brincadeira, como uma piada, e aí você não tem muito... Como eu era a única pessoa no time, a única mulher no time, né? Às vezes eu não tinha muito como entender o que estava acontecendo, então eu achava, me culpava, né? Achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, ou que eu não tinha, às vezes, a competência para fazer o trabalho, por isso que aquelas brincadeiras aconteciam. E aí foi conforme eu fui tendo a oportunidade de trabalhar com outras mulheres que eu fui vendo e tomando consciência do que estava realmente acontecendo, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar na ThoughtWorks, que aí a gente tinha uma consciência um pouco maior disso, falava mais sobre o assunto de mulher na tecnologia, né? E aí eu comecei a perceber o impacto, assim, desse assédio, né? E no Brasil isso era muito, muito forte. Aqui na Europa, eu acho que não acontece da mesma forma, não quer dizer que é perfeito, né? Mas as situações elas são um pouquinho diferentes. Legal. A gente vê que no Brasil, Mari, infelizmente, né, aqui no Brasil a gente tem um preconceito sobre a aparência da mulher também. Né? Então, diz muito sobre a mulher a forma como ela se veste, né? Como ela se porta aí no mercado de trabalho. E culturalmente falando, a mulher brasileira vista lá de fora, ela é vista, às vezes, com um viés um pouco pejorativo também. Né? Então, na Europa, né, hoje você falou que você tem possibilidade de trabalhar com mais mulheres, né, você vê essa diferença cultural também. Mas em algum momento você percebeu também esse tom de voz, assim, de mulher, ter um viés mais pejorativo por conta de vestimenta, por conta de se portar no mercado de trabalho? Ou isso é mais coisa de brasileiro e coisa do que a gente pensa que as pessoas de fora pensam sobre a gente? Eu sinto assim que é mais coisa de brasileiros mesmo, porque assim, na Europa eu não sinto muito essa preocupação com aparência, como eu sentia no Brasil, né? Aqui a gente não tem um dress code, um estilo que é esperado para você se vestir. Eu faço várias reuniões até com C-level, né, com líderes sêniores, e as pessoas estão bem assim, vestidas informais. Não é tanto quanto no Brasil, que a gente já rolou pressão, assim, já tive gestores que me falaram, olha, você tem que ir de salto, tem que ir vestida formalmente para esse cliente, e rolava essa pressão. Então, aqui, não sinto isso, trabalho com outras mulheres, e a gente acho que nunca nem teve essa conversa sobre roupa, sobre como se vestir, sobre aparência, até a questão de uso de maquiagem também, assim, é algo bem leve, não vejo mulheres super maquiadas no ambiente de trabalho como eu vejo no Brasil. Legal. Existe um respeito maior, né? Quando a gente se fala de mercado de trabalho, olhando para as mulheres assim, na Europa existe um respeito maior com as mulheres perante aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para fisicamente falando, intelectualmente falando também, você vê que existe esse respeito maior dentro da Europa? Eu acho que o foco é diferente, né? O foco não é na aparência da pessoa, na roupa da pessoa, o foco é mais na entrega, na competência da pessoa, né? Então, não importa se a mulher está usando vestido, salto alto, ou se está maquiada ou não, tem um respeito também
a questão assim, de garantir que todo mundo tem a oportunidade de compartilhar, de dar alguma opinião sobre o que está sendo feito, de questionar, né? E eu vejo assim que no Brasil muitas vezes eu era interrompida quando eu tentava falar, ou quando eu estava perguntando alguma coisa, às vezes as pessoas respondiam as minhas perguntas olhando para os homens que estavam na sala, né, não para mim, que tinha feito a pergunta. Isso aqui na Europa não aconteceu comigo até agora. Aconteceram outras situações, acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, mas essas situações específicas, assim, que eu acho que são bem básicas e ainda acontecem bastante no Brasil, infelizmente. Exatamente. A gente cresce com isso aqui no Brasil, né? Então, existe uma diferença cultural, infelizmente, e que bom, né, que você até hoje não passou por nenhum tipo de situação nesse sentido, e que continue assim, de forma respeitosa com você também. Obrigada, Mari, pelas respostas. Temos uma segunda perguntinha aqui agora para a Anne, e aí o tema é liderança feminina, né? Então, a gente sai um pouquinho do ambiente do escopo macro e vai destacar ali o cargo de liderança feminina, e a gente tem um dado aqui também, né, de que, quando eu falei com a Mari, que menos de 25% das mulheres, né, ocupavam o quadro de colaboradores de empresas de tecnologia, quando a gente fala de liderança, esse percentual cai ainda mais, né, são menos de 15% de mulheres em cargos de liderança em empresas de tecnologia, falando de Brasil, tá? Anne, eu queria saber de você, você vê que as oportunidades para as mulheres são mais difíceis do que para os homens? Você vê que as mulheres elas precisam cavar mais essa oportunidade de liderança, elas precisam provar mais do que o homem para conquistar esse cargo de liderança? Então, vamos lá. Oportunidade é algo, para ficar bem claro, que a gente constrói, né? Às vezes fala, a oportunidade cai do céu. Não cai. Ela vai chegar para você se você fizer por onde. Então, a oportunidade você cria. O que eu vejo é que nós, mulheres, criamos a oportunidade. E quando chega para a gente essa oportunidade de se tornar uma líder, uma gestora, uma coordenadora que for, a gente começa a pensar se a gente vai dar conta, né? Para nós, mulheres, a gente coloca a casa, os filhos, o marido, o horário de buscar a criança no colégio, né? Tudo antes. Em vez de falar, não, eu construí. E quando a gente não aproveita essa oportunidade, um homem aproveita. Eu já passei por situações, tipo assim, de ser oferecida a oportunidade e eu falar, eu posso ter um tempo para pensar? E aí, uma pessoa que trabalhava comigo, um rapaz, falou, tá vendo? Eu falei com você que ela não ia se sentir madura o bastante para pegar a vaga. Eu falei, mas eu não falei isso, não saiu da minha boca. Eu estou pedindo um tempo para pensar, porque eu preciso ver a minha carreira, né? O cargo é da empresa, mas a carreira é nossa. É para esse direcionamento? Será que eu quero continuar fazendo parte da empresa, ainda assumir um cargo de gestão? Ou eu quero sair e ir para uma outra empresa num cargo de gestão? Então, a gente é julgada, a gente é rotulada, a gente tem que cavar todo dia a oportunidade. E vou falar até uma coisa para vocês. A pessoa, quando ela é bonita, e aí eu estou falando, eu não me acho, eu acho uma pessoa super simples e comum, mas por ser loura, de olhos claros, eu recebo muito dessa fala. Ela está lá no palco porque ela é loura de olhos verdes, ela está lá no palco porque ela tem carinha de bonequinha, ela conseguiu uma promoção. Então, eu passei a vida inteira ouvindo isso. E aí, você tem que provar todo dia que você é muito boa no que você faz. Porque é muito mais fácil você falar que ela é bonitinha e conseguiu porque ela é bonitinha, engraçadinha, sorridente, do que falar, cara, ela estuda, ela corre atrás, ela testa, ela tira dinheiro do bolso para pagar curso, né? Quantas vezes já tirei dinheiro, que tinha um dinheiro para comprar um carro, para ir para a Europa, passar um mês, e falei, não, vou pagar essa certificação, vou fazer esse curso, né? Então, o que eu falo é que a gente tem que ter muito foco e objetivo, porque todos os dias chegam informações com o intuito de derrubar a gente, da gente desistir. E se a gente não tiver um propósito muito forte, a gente desiste. Então, assim, e estou falando porque eu já desisti 2 vezes e voltei para a área. Aí eu falei, é vocação, não adianta, é vocação. Mas a primeira vez eu desisti e fui trabalhar
analista comercial com importação e exportação. E a segunda vez eu desisti e fui trabalhar com engenharia de produção. Mal sabia eu que eu estava sendo preparada para ser a profissional que eu sou hoje. Então, eu tive a coisa de linkar os conhecimentos na cadeia e falar, não, isso tudo tem coerência, eu posso conectar esses conhecimentos e, de repente, vir mais pronta para a transformação digital ágil do que quem estava começando agora, porque era uma coisa que estava no meu sangue, né? E se eu não tivesse isso, e vou falar para vocês, quantas vezes nesses 15 anos de transformação digital ágil, eu não tive que me empoderar e falar, não, peraí, essa fala é minha, eu acabei de falar isso, você está repetindo o que eu falei. E eu nunca fechei a minha boca. Então, assim, uma situação que eu passei na última empresa agora, no período de pandemia, eu fechei a consultoria que eu tinha, que estava indo muito bem, mas a gente não sabia o que ia acontecer. A Coca sabe disso, porque ela compartilhou comigo muito desses momentos. Eu fui trabalhar numa empresa, uma multinacional com carteira assinada, como head de produtos e serviços digitais, e eu nunca passei tanta discriminação dentro de uma empresa durante um ano. Por quê? Porque os diretores eram homens, pessoas com mais idade do que eu, nenhuma formação em tecnologia, e você vem com algo novo, você vem com algo que engaja as pessoas, que todo mundo começa a fazer a diferença, começa a trabalhar, e aí você começa a ouvir todo dia que você quer ocupar o cargo da outra pessoa, que você está fazendo isso para passar rasteira no diretor, que você está criando fofoca e confusão, que você está fazendo isso porque você quer ficar bem com as pessoas. Então, assim, a mulher, quando ela é líder, quando ela é empoderada, ela espelha para as pessoas conhecimento, experiência, empatia, engajamento. A gente não faz as coisas porque a gente quer aparecer. A gente faz as coisas porque a gente está vendo que pode ser feita. Então, assim, eu passei tudo que você podia imaginar nessa empresa. E quando veio a resposta de eu estou vendo que você não está feliz, eu falei, não estou, me manda embora. E aí foi a minha alegria de conseguir passar por tudo isso. Então, assim, aí você pensa assim, uma menina nova passa isso, ok. Annelise com nome no mercado, com trabalho feito. O apelido que eu recebi desse diretor é Juliette do LinkedIn. Eu preciso falar mais alguma coisa para vocês? Não. Então, assim, a gente passa isso todo dia. Eu passei, continuo passando. Outras mulheres vão passar. O que a gente precisa fazer? Abrir espaço para que outras mulheres venham. Quem está em cima, puxa quem está embaixo. Quem está em cima, ajuda quem está embaixo. Eu nunca pensei que eu pudesse chegar a um cargo de liderança, muito menos uma referência, né, no país, do meu trabalho, nunca. Eu sempre fui guiada pelo que eu gosto de fazer. Mas se a vida, o universo, o meu trabalho me deu essa oportunidade, eu vou abraçar ele, porque eu sei que se um dia eu desistir, muita gente que se inspira desiste também, né? Então, a gente tem que servir de inspiração todo dia. A gente passa problemas. Eu não sou uma pessoa que fala, não, minha vida é um mar de rosas. Não é, gente. Quanto mais alta a gente chega, mais pancada a gente leva. Então, assim, em vez de a gente competir, em vez de a gente concorrer, vamos dar a mão, vamos nos unir, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar. Todo mundo passa por isso. Muito bom. Que aula, viu, Anne? Obrigada pelo seu depoimento aí. Acho que muitas mulheres já passaram por isso, estão passando por isso, e que fique aí como algo motivador para que as mulheres cresçam também, né? Que se autocresçam ali também, né? Se autovalorizem e cheguem aonde elas merecem chegar, né? E que não hajam esses detratores, porque isso, infelizmente, acontece, né? A mulher chega numa posição de liderança, sempre vai ter algum detrator ali, né, para diminuir, para minimizar, para duvidar, para descredibilizar. E isso acaba que acontece aquilo que você falou, as mulheres desistem, né? Então, o dia todo sendo minado. O crédito vai vir pela sua ação, não pela sua aparência, não pelo seu sobrenome,
Não porque você posta muita coisa no LinkedIn, mas quais são os seus valores? As pessoas precisam de valores. Então, se você chega ali e fala, pego junto, eu estou com um grupo agora de mulheres que foram demitidas no layoff, né? E passo pela cabeça, Nelise, não vou voltar para o mercado, Nelise, vai voltar, começa a pensar positivo. Vamos ajudar, o que não der para você, vai dar para outra. Né? Vamos compartilhar a vaga, vamos começar uma corrente do bem para a gente mudar essa cultura que existe no país, entendeu? Então, a credibilidade, ela vai muito do seguinte, se eu tive uma mulher para me apoiar, eu vou ser uma mulher que vou apoiar outras mulheres. Né? Isso é crédito. Eu vou chamar a Nelise, mas não sei se ela é boa. Não, mas ela me ajudou muito, ela vai te ajudar também. A gente faz isso, a gente troca. Né? Então, Exatamente. essa credibilidade vem daí. E aí acaba se expandindo, vira uma rede e acaba vindo a influência. Né? Então, ganha visibilidade, né? Então... Ganha visibilidade. Quantas vezes eu coloco um post lá de reflexão, alguma coisa que está passando até por mim mesmo, que as pessoas, nossa, Ana, eu estou passando por isso, e aí você vai, apoia outra mulher, recebe um áudio de outra, sabe? Então, essa conexão, é isso que a gente precisa fazer, é conectar. Nem todo dia nós estamos boas. Tem dia que eu não estou boa e a Coca tá, ela me ouve, o dia que a Coca tá ruim, ela me liga. A Mari também tem dia que sente saudade do Brasil, que bate aquela vontade de voltar para casa. Nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está boa. Mas se a gente vê uma pessoa do nosso lado nesse dia ruim, quanta diferença a gente vai fazer? E aí, pegando até um gancho da liderança, eu já ouvi muito homem falar assim, a mulher ela não pode ser líder porque ela vê a equipe como filhos. Ela protege a sua equipe. Né? Eu sempre fui uma líder servidora, porque eu acho que líder a gente tem que aprender e ensinar. Então, eu vim de uma liderança diferenciada. E quando eu chegava numa empresa formal, o que eu ouvia, mas eles não são seus filhos, por que você está protegendo eles? Eu não estou protegendo, eu estou blindando o trabalho deles. No momento que eu chego e falo, eu preciso ver com a equipe se aquele prazo de entrega é factível, eles conseguem fazer, eu estou compartilhando com eles a visão de trabalho. Eu não posso chegar aqui e dar o prazo de entrega se não sou eu que vou desenvolver. Aí eu estou sendo contra a minha equipe. Ou eu já vi gestores falando assim na reunião, não, minha equipe é uma porcaria. Na hora que der, eu vou mandar todo mundo embora. Gente, ele está ali por causa da equipe dele. E aí você olha para o gestor e você olha para a equipe, eles têm o mesmo perfil. Eles se espelham. As pessoas esquecem que a gente espelha comportamento dentro de uma empresa. Né? A gente vive numa constelação, a gente vive num sistema. Então, se você faz bem para a sua equipe, senta, fica até tarde. Nelise, vai ter que fazer um hotfix, vão ficar até tarde. Fica junto, você é time. Você está ali ajudando, é bom para você saber. Porque na hora que você vai defender o budget, na hora que você vai defender uma vaga, você sabe o motivo por que você precisa. Então, o que eu vejo se a gente for fazer uma diferenciação entre liderança feminina e masculina? A gente, graças a Deus, ou pelo universo, a gente age com o coração. Então, a gente pensa na melhor forma de usar aquele budget com a equipe, a melhor forma de fazer eles estudarem, aprenderem, a conduzir os produtos. A gente que trabalha com produtos sabe que é uma loucura, porque a gente tem um prazo, de repente esse prazo corta, a gente tem que cortar escopo, é uma loucura. Então, assim, se você está junto com a equipe, não é nos momentos bons, nos momentos ruins, você vira uma parceira deles. Agora, os homens, eles são muito racionais. Então, se ele chega a um cargo de gestão, aquele cargo é dele. Ele enaltece o status e o ego. Né? Ele não tem essa coisa de... Não estou generalizando, tá, gente? A gente sabe que existem bons gestores, eu tive bons gestores na minha vida. Mas a gente sabe que na hora que o bicho pega mesmo, tá com vocês, tem prazo para entregar, já está pronto. Já está pronto. Né? Então, tem essa diferença. E a gente sabe que quando a mulher quer ser boa, ela é boa, ela trabalha bem com liderança. Muito bem. Obrigada, viu, Anne, mais uma vez aí, pela aula que você nos deu aqui. Gente, não é aula não. É muitos anos.
E aí, linkando um pouco com isso que você comentou, né, da mulher ser um pouco mais emocional, né, dessa questão que você levantou também, a mulher quando é líder, ela quer tratar os seus liderados como filhos. Eu tenho uma próxima pergunta aqui agora, que eu queria direcionar para a Coca, que tem justamente a ver com maternidade e home office. Eu queria saber da Coca, que é a mamãe aqui da nossa sala hoje, mamãe de 3, queria saber de você, Coca, como que é a maternidade conciliando com o trabalho antes e depois da pandemia? Teve diferença para você? Eu diria que muda todo dia. Muda cada fase dos filhos, muda cada fase da nossa vida, muda cada fase da nossa carreira, o tempo todo mudando, Andressa. E eu lembro que no começo, né, na primeira filha que eu tive, a Luísa, eu ficava muito tentando ter uma rotina de trabalho, casa, filho, sabe? E, cara, as rotinas não duravam uma semana, porque eu precisava mudar. E aquilo me gerava uma ansiedade, porque eu queria me programar, eu queria ter tudo programado. E, na verdade, o que eu percebia é que eu tinha que viver no improviso o tempo todo. E aquilo me gerava uma sobrecarga, né? Emocional, física até, porque você fica estressado, né? Você quer que tudo dê certo. E você não quer que ninguém perceba que você está tendo desafios em casa, digamos assim. Porque aquilo vira motivo para falarem do seu trabalho, para diminuírem, né, o seu trabalho. Então, dando uma rebobinada, né, na fita, eu tive a Luísa relativamente nova. Eu tive a Luísa com 25 anos. E a Luísa nasceu prematura. Antes dela nascer, eu trabalhava 12 horas por dia, se precisasse. Eu ficava com os times até altas horas. Eu ficava com o time até cair o sistema, né, para fazer as rodadas. Eu não tinha medida, né? Eu tinha o trabalho como minha prioridade, basicamente. Eu queria fazer o meu melhor e eu queria, como a Mari e a Anne já falaram, né? A gente trabalha um pouco mais, né, para poder mostrar que a gente está ali também para concorrer a uma vaga de promoção, a um bônus, a uma boa avaliação. E até voltando no ponto de quantidade de mulheres, eu acho que eu era a única mulher assim, do nível, né, que a gente estava, e o restante eram os homens. Então, realmente sentia que era uma competição e que eu tinha que trabalhar triplicado para poder estar no mesmo patamar. Até porque eles eram muito mais habilidosos, né, no sentido de sair para tomar uma cervejinha, de fazer networking, de falar do futebol. E eu não só não gostava, como eu não era boa em fazer isso. E eu demorei um tempo para aprender que eu tinha que, às vezes, sair para ir tomar tal cerveja, mesmo sem eu beber cerveja, mas simplesmente para fazer parte daquele círculo e que eu tinha que falar alguma coisa interessante para que as pessoas lembrassem de mim depois. Então, assim, quando a Luísa nasceu, e eu atribuo até a prematuridade dela ao nível de estresse que eu vivia dentro do ambiente de trabalho. Porque eu ficava de barrigão até 3 da manhã, 4 da manhã, ia para casa, eu morava em Niterói, trabalhava no Rio, morava em Niterói, ia para casa de madrugada, dormia 3 horas e já estava saindo de casa de novo 6h30, 7 horas da manhã para voltar para a empresa. E aí, quando a Luísa nasceu, ela nasceu mal. A Luísa nasceu numa cesariana de emergência. Ela precisou ser reanimada no centro cirúrgico. E depois ela foi para a UTI neonatal. E ela ficou um mês na UTI neonatal. E teve várias consequências, né, dessa prematuridade. Então, ela teve vários atrasos motores, atrasos cognitivos, atrasos de desenvolvimento, uma série de alergias alimentares, enfim. E ela precisava de um cuidado especial. E naquela época, a licença maternidade eram 4 meses, sendo que a Luísa tinha nascido 2 meses antes e tinha ficado 1 mês na UTI.
Então, eu não tinha estado com ela em casa, né? Aprendendo a ser mãe, podendo dar o cuidado para ela. E fora que ela, com esse atraso, né? Ela, na verdade, ao invés de ser um bebê de 4 meses, quando eu voltasse ao trabalho, ela seria um bebê de 2, pelo menos de 2 meses, mas considerando o atraso que ela tinha, talvez um bebê recém-nascido. E eu lembro que eu fui negociar no meu trabalho alguma flexibilidade para eu poder cuidar dela. A Luísa precisava fazer fisioterapia 3 vezes por dia. E eu lembro que eu fui lá conversar com o meu chefe. E eu, na época, eu estava super confiante, pensando assim, cara, eu fui sempre uma trabalhadora dedicada, né, focada no time, sempre dei tudo de mim. Poxa, eu acho que eles vão entender que eu tive uma filha prematura, que ficou 1 mês na UTI, e vão aceitar conversar comigo sobre flexibilidade. Ledo engano. Todas as opções que eu tentei me foram negadas. Nada de trabalhar meio período, nada de fazer semana comprimida, né, e ficar com um dos dias mais livres, nada de tirar licença não remunerada. Eu não consegui nada com eles, absolutamente nada. E ainda recebi ameaças do tipo, e se você chegar atrasada ou começar a sair mais cedo, porque tem que dar vacina no filho, não sei o que lá, cuidado, hein? E aí eu tomei a difícil decisão de pedir demissão, que foi uma outra história, assim, que ainda é hoje em dia, né? Que gera muita dualidade. Porque se você trabalha e larga seu filho na creche 12 horas, nossa, que mãe horrível, né? Teve filho para quê? Para largar na creche? Para os outros tomarem conta? Está terceirizando os cuidados? Agora, se você larga o emprego para ficar com seu filho, mas e sua carreira? Vai abrir mão de tudo por causa de filho? E eu ouvi essas coisas o tempo inteiro, tanto de gente do trabalho quanto de gente da minha família. Ou seja, o apoio também estava muito baixo, eu estava me sentindo muito solitária, né? E aí isso entra naquela questão da saúde emocional também. E eu lembro que eu ouvi coisas na época de uma chefe mulher, e ela falou, Coca, mas pensa bem, daqui a uns anos sua filha vai estar na escola, e aí vai estar na rodinha, e eles vão perguntar, o que sua mãe faz? Aí todo mundo vai falar, minha mãe é médica, minha mãe é engenheira, minha mãe é não sei o quê. E a sua mãe, Luísa? Minha mãe é do lar. Como se isso fosse menos, né, do que qualquer outra coisa. E como se isso também fosse uma decisão definitiva na minha vida. Então, foi bastante difícil, mas eu tomei essa decisão. Eu sei que eu recebi várias ligações de chefes desse trabalho, até sugerindo que eu estava sofrendo de depressão pós-parto e não estava apta a tomar decisões. Esse foi o nível de chantagem emocional e de tentativa de manipulação. E lembrando que eu tinha 25 anos. Eu achava que eu era super insegura, submissa, mas hoje eu olho para trás e eu vejo assim, cara, eu fui forte porque eu não cedi. Tinha tudo para ceder. E aí, fiquei cuidando da Luísa. Um belo dia, 4 meses depois, um outro gerente da mesma empresa me ligou e falou assim, Coca, eu fiquei muito comovido com a sua história toda, e eu consegui uma vaga para você trabalhar remoto. Você gostaria? Gente, isso era 2009. 2009. E aí eu falei assim, é claro que eu gostaria. Isso é tudo que eu queria. O que eu preciso fazer? Aí ele atualiza seu currículo, me manda, vou colocar você no processo seletivo. Assim eu fiz. Eu passei para me reportar para uma gerente lá nos Estados Unidos. E o trabalho era 100% remoto, porque o time já estava espalhado no mundo. Eu tinha um colega do time em Israel, gente nos Estados Unidos, gente na China, gente em São Paulo. Então, o time já estava espalhado. E aí, na IBM Rio, eu fui a primeira funcionária
na IBM Brasil. Eu fui a primeira funcionária a ter todo um setup feito para eu conseguir trabalhar 100% remoto naquela época. E aí começou a jornada de conciliar a Luísa com o trabalho remoto, porque a Luísa ainda era pequena. E assim, foi bem desafiador. Eu me senti muito sobrecarregada, com muita dificuldade de pedir ajuda, porque as pessoas sempre estavam prontas para apontar o dedo e tacar a pedra por conta das decisões que você fez, né? E elas vão falar, tá vendo? Teve filho nova, devia ter esperado, né? Todo mundo quer fazer algum tipo de julgamento sobre a sua vida e sobre as suas decisões. Então, muitas vezes eu morava num apartamento pequenininho, eu botava assim no verão, né? Eu botava uma banheira na sala com um pouquinho de água e os brinquedinhos dentro, e ela fazia uma molhadeira, ela molhava tudo. Mas era a única forma que eu conseguia fazer um call sem que ela chorasse, ou sem que ela reclamasse, ou sem que ela quisesse ficar pedindo colo e tal. Gente, e assim foi, né? Acelera para o terceiro filho, Bernardo. Bernardo nasceu em 2014, eu seguia trabalhando home office, eu nunca mais voltei para o office. Assim, e eventualmente, mas eu não precisava ir para o office. 2014 eu fui para o office, 2014 Bernardo nasceu, e eu lembro que eu colocava o computador assim em cima de uma cômoda, botava o Bernardo no sling, né, que é aquele pano que você amarra e põe o bebê dentro, e eu fazia o call assim, balançando para ele dormir, sabe, com o dedo no mudo, porque nessa época eu tinha uma chefe que se um cachorro latisse lá longe, ela falava, de quem é esse cachorro? Então, eu morria de medo do neném chorar assim, perto do microfone, porque eu ouvi coisas, né, nesse ínterim. Por exemplo, na gravidez do Miguel, houve um mal-entendido sobre uma situação e conforme eu explicava a situação do meu ponto de vista, eu escutei o seguinte, você está distraída com a gravidez, né? Os hormônios, de repente, estão te deixando assim, meio sem foco. E eu, não, escuta o que eu estou te falando. Mas não adiantava falar, porque o viés, né, a pessoa já tinha criado na cabeça dela que o erro tinha acontecido porque eu estava distraída ou por conta dos meus hormônios. Enfim, hoje em dia as crianças estão maiores, né? A Luísa está com 14 anos, o Miguel está com 12, o Bernardo está com 8. Eles já fazem bastante coisa sozinhas. O fato de a gente morar na Europa é uma puta mão na roda, gente, porque eles voltam da escola sozinhos, sem problema nenhum, vêm andando. A escola é no bairro, é super perto. A minha porta muitas vezes fica destrancada e eles entram e saem, entram e saem, entram e saem. Então, acho que isso tem muitas vantagens para a gente também. Muito bom. Obrigada, Coca, por esse relato de vida, né? Que lição de vida você trouxe para a gente aqui também. Eu só queria chamar a Mari rapidinho, a Mari vai precisar se ausentar, eu tenho outro compromisso já, só para se despedir do pessoal aqui, depois a gente retoma para fechar aqui o nosso episódio de hoje. Beleza. Antes de eu me despedir, eu ainda tenho um tempinho, eu queria comentar também um pouquinho sobre a questão do que a gente estava falando do emocional, né? E eu sinto assim que isso foi para mim algo que me impactou muito, principalmente no início da minha carreira, né? Que eu desde sempre sofri assim muito impacto do que eu ouvia, né, no ambiente de trabalho. Então coisas do tipo assim, se você aparece uma situação ali que você tem que improvisar, porque às vezes você não sabia, a pessoa que está liderando o time te colocou numa situação e você tem que improvisar, você é despreparada. Enquanto o homem está improvisando, como ele é bom para improvisar. Então, vivi muito isso nos times que eu trabalhei, né? Em situações assim que às vezes acontecia algo com o cliente, ninguém estava esperando, e aí eu, como mulher, né, era despreparada. Enquanto eu via outros homens ali como, nossa, ele improvisa. Outras situações também, que às vezes eu falava assim, gente, mas eu preciso
né? Eu posso fazer isso, mas eu preciso do tempo para preparar o workshop, alguma coisa assim. E aí, mas precisa de tempo para se preparar. Quando é o homem pedindo, o homem está sendo profissional e responsável. Né? Então, também já ouvi situações assim. Aí, é o que a Anne estava falando, né? De que às vezes a mulher vem a pergunta assim, você está tratando o time como filhos. Se é o homem, é o líder servidor, né? Então, tem sempre, assim, a forma como as pessoas estão enxergando, né? Se você está tentando ser firme com o seu ponto, porque você, às vezes, muitas vezes não está sendo ouvida, histérica, estressada, enquanto o homem é assertivo. Eu já tive uma situação de um cara no meu time que ele tinha literalmente gritado com outro membro do time, e 2 dias depois ele veio dizer que eu era estressada demais, porque ele não estava me respeitando e eu estava sendo firme com ele. Então eu era estressada. Aí quando uma situação que aconteceu comigo até aqui na Europa, né? Para a gente ver que não é perfeito aqui também, né? Uma situação que um líder assim pediu para o gerente de projeto que trabalhava com ele agendar uma reunião. E aí ele falou assim: tudo bem. E aí eu pedi ajuda dele para agendar, porque eu, como consultora, eu não tenho acesso à agenda das pessoas do cliente, né? Às vezes eu converso com os meus contatos e peço para eles, vamos agendar uma reunião nesse dia. E eles olham a agenda, ver se as pessoas estão disponíveis. E aí eu pedi para esse gerente de projeto, que tinha respondido a mesma coisa pro cara, e aí ele falou assim para mim, mas eu não vou mandar o invite da reunião, manda você. E aí eu falei assim, mas você mandou o invite da reunião que ele te pediu, né? Qual que é a diferença agora? Então, se você consegue algo, como a Anne estava falando também, é porque você é bonita, né? Porque você está fazendo alguma coisa ali para chamar atenção. O homem é porque mereceu. Então, acho que tudo isso que eu fui escutando, assim, no decorrer da minha carreira, fez com que eu sentisse que não tinha como ganhar o jogo, assim, porque se você faz algo, vai ser distorcido de alguma forma, assim, sabe? Se você. A mesma coisa numa situação diferente pode ser boa, pode ser ruim. É só porque é você. Então, isso mexeu muito, assim, com o meu psicológico, tanto que eu faço terapia até hoje, e ansiedade, assim, eu desenvolvi muita ansiedade, trabalhando, montando uma carreira em TI. E acho que é um preço que a gente paga, assim, né? De ter que se provar o tempo todo como mulher. Exatamente. Existe essa dualidade de perspectivas, né? Como você enxerga o homem, a ação do homem, como você enxerga a mulher e a ação da mulher. Né? Infelizmente, a gente vive isso no nosso dia a dia mesmo. E falando um pouco, Mari, dessa questão de saúde emocional, né, de fazer terapia, eu queria trazer um tópico final aqui para falar com você e com as meninas também, justamente sobre isso. Né? A gente está chegando já aqui nos finalmente do nosso episódio de hoje e a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão de como a saúde emocional pode afetar no profissionalismo da mulher, né? E vice-versa. Quando acontece alguma coisa na sua vida emocional que pode afetar o seu trabalho e quando acontece alguma coisa no seu trabalho que pode trazer para a sua vida pessoal, a sua vida emocional. Vocês querem trazer algum ponto? Mari trouxe o ponto dela já aí também. Então, Anne e Coca querem trazer algum ponto relacionado à saúde emocional da mulher também? Fiquem à vontade. Nossa, já passei por muita coisa. Eu tive um gestor que ele tinha planilha para mulher engravidar. Então, só podia engravidar uma mulher para cada semestre. Se engravidasse mais de uma, que engravidou sem falar, sem planejar, era demitida. Tem muita coisa bizarra que a gente vê e que a gente ouve. E, assim, como eu falei, nem todo dia a gente está bem. E é uma coisa muito interessante a gente observar isso. Eu me tornei uma pessoa, assim, mascarada. Eu tenho até um amigo que ele fala, você é muito mascarada. Eu passo meus sufocos, meus perrengues, mas eu tô sempre rindo, tô sempre brincando. O pessoal deve achar que eu sou rica, né? Sei lá. Mas eu aprendi a fazer isso, trabalhando muitos anos com homem. Por quê? Se você sente cólica, você tá de TPM. Se você chora, você tá de TPM. Se você está com alguém doente na família, você é fraca. Se você é educada com as pessoas, você é otária. Tem isso. Se você respeita as pessoas... Ou tá dando mole, né, Anne? Ou tá dando mole, você não quer ser indelicada e fala, meu irmão, se coloca no seu lugar. Aí você fala, não, muito obrigada. Levou uma cantada? Obrigada. E vira as costas. Ela gostou da cantada. Exatamente. Ela gostou. Tava dando mole. Tava precisando de uma levantada, né, Anne? Tava precisando, né? Então,
tudo é o que a Mari falou, tudo que a gente coloca é visto como mulherzinha. E, tipo assim, gente, uma coisa bizarra. Uma sapataria, embaixo do lugar que eu trabalhava, estava em promoção, comprei 2 pares de sapato. Uma menina foi na minha mesa e falou, Nelly, você comprou o sapato? Deixa eu ver, abriu. Aí, tá vendo? Por isso que eu não gosto de mulher na equipe. Aí, tá falando de sapato. Coisas bobas, imbecis, rotulam a gente. Entendeu? Então, o que eu comecei a fazer? Infelizmente, eu sou feminina, eu gosto de andar arrumadinha, gosto de passar um batonzinho, um perfumezinho, gosto de me cuidar. Eu me amo, gosto de me cuidar. E aí, o que eu comecei a ver? Se eu me comportar como eles, e não é o comportamento assim, o que eu comecei a ver? Você tem que falar, tem que ser objetiva com eles. E tem que ser em 5 minutos. Se você começar a enrolar muito, olha lá, mulher, ó, adora um papo, adora falar. Então, eu comecei a agir como eles, sabe? Comecei a pensar e agir como eles dentro do ambiente de trabalho, mas com homem, não com mulheres. Então, por exemplo, eu falava, meninas, vai ter uma feirinha aqui de roupa de marca lá no banheiro na hora do almoço. Mandava e-mail para todo mundo, quem vai? Só para elas. E ó, boca fechada. Annelise, vamos almoçar com a gente e hoje não vai rolar, não, porque hoje eu tenho que fazer um monte de coisa na rua, deixava eles sair para o banheiro. Então, eu comecei a encontrar modos, formas de burlar esse tipo de cultura e apoiar outras mulheres. Porque você fala assim, num ambiente de caos, num ambiente que é uma empresa formal, matricial, mais machista, a gente que é mulher, a gente sente mais essa diferença de comportamento, de tratamento com a gente. E quando a gente tem um ambiente que a gente possa trocar informações, rir, catar a comida do outro, falar da cor do esmalte, isso dá um alívio, gente. Que é uma coisa, assim, absurda. Por quê? É identidade, é empatia. Você está se vendo na outra pessoa. Então, a gente teve uma empresa que, como tinha mais mulheres do que homens, nós levamos um salão de beleza para dentro do banheiro. Então, toda sexta-feira tinha depilação, tinha unha, corte de cabelo, escova. Era uma alegria sexta-feira. Então, a gente tem que começar a burlar isso e a empoderar. É claro que existem empresas e empresas. Graças a Deus, hoje eu não entro mais nessas empresas, nem como consultora. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, Elise, mas você vai ganhar super bem. Cara, eu vou ganhar super bem, mas eu vou perder cabelo, a minha pressão vai subir, eu não vou aturar, porque eu já fui consultora em empresas matriciais, racistas, preconceituosas, que eu sofri preconceito por estar abraçando uma mulher negra que era da limpeza. Então, assim, eu loura de olho verde, não posso amar uma pessoa negra, sabe? É surreal. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vou na empresa, eu converso, eu entro na empresa, eu vejo a fisionomia das pessoas, para depois eu falar se eu vou pegar consultoria ou não, porque não dá. A gente fica doente nesse ambiente. Com certeza. Falei muito. Meninas, não, imagina. Obrigada aí pelos relatos de vocês. Gente, a gente está chegando já, né, no nosso finalzinho aqui desse episódio de hoje. Então, eu queria abrir para as nossas convidadas aqui fazerem suas considerações finais, falarem seus meios de contato também, se quiserem fazer alguma divulgação, alguma recomendação, fiquem à vontade. Mari, pode trazer para a gente aqui suas considerações finais, por gentileza? Obrigada, Andressa, pela facilitação aqui no workshop hoje, foi sensacional. E é sempre um prazer estar com a Anne e com a Coca, né? São 2 pessoas aí da comunidade com que eu adoro, né? Participar de podcast, de palestra, tudo. Então, sempre bom ver vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades para falar não só de assuntos como os quais a gente discutiu aqui, mas também para compartilhar o nosso conhecimento, né? Coisas que a gente sabe, o que a gente está fazendo, como que a gente está trabalhando com agilidade no dia a dia, que eu acho que isso é importante. A gente tem bastante coisa para compartilhar e agregar também. Então, espero aí que a gente tenha várias oportunidades em breve e contatos nas redes sociais, Mari Provinciato, LinkedIn, Instagram, Twitter, todos são o mesmo. Então, quem quiser manter contato aí, mandar perguntas, como é que estão as coisas aqui na Europa, agilidade também, fica à vontade. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Mari. Coca? Bom, quero agradecer também, Andressa, a tua facilitação, o espaço, o bate-papo com a Anne e com a Mari, maravilhosas, que eu amo de paixão. Para quem estiver nos ouvindo aí, né, eu também me coloco à disposição para bater papo, tomar um cafezinho, conversar.
Também sou Coca Pizzer em todas as redes. Normalmente eu respondo mais assim o Instagram, em segundo lugar o LinkedIn. E falar para a mulherada que estiver escutando também, para vocês terem muita confiança no que vocês querem e o que vocês sentem, e criarem uma rede de apoio. Eu demorei muito a encontrar a minha própria tribo, mas hoje, com o maior prazer, eu posso fazer parte da tribo de outras mulheres que estão aí vindo pela mesma trilha, vindo aí pelo mesmo caminho. É isso. Bom. Anne? Ai, gente, é muita emoção, né? Eu quero agradecer muito, assim, eu sou muito fã da Object, já desde os primórdios, desde o Klaus, né? Acho que a filosofia, a cultura da empresa super bate com a gente, adoro os meninos que trabalham lá, e vocês sempre vêm com podcast, com assunto, e eu falo, não posso dizer não, tem que me virar, torço aqui a agenda, mas a gente se vira. E é uma honra, Andressa, já falei, elogiei você fora do canal, parabéns, você é uma mulher maravilhosa, tem que usar esse talento para outras coisas. Coca, minha irmã do coração, Mari também é uma pessoa que eu amo, admiro, duas lindonas, assim, que fazem parte da minha vida. E vocês me acham na rede social, mas já botei o site aí, né, anelisegrip.com.br, lá tem todas as redes sociais. Eu tento falar com todo mundo o tempo todo em todas as redes. Tem hora até que eu me confundo um pouco quem falou o quê, mas a gente está sempre aí querendo ajudar e apoiar outras mulheres. Vem agora o mês de março, amanhã já começa março. Março vai ser um mês de muito evento, muita palestra, muito podcast, muito artigo. Acompanhe a gente, a Coca também está nessa empreitada. Então é só acompanhar que vocês vão ter muita inspiração aí e juntas somos muito mais fortes. Muito bom. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui de hoje. Tenho certeza que foi bastante empoderador, motivador para muitas pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E para você que está aqui, se gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar. E até uma próxima.